Amém. Boa noite. Boa noite. Paz seja com vocês. Amém. Que bom que... Espera aí. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aproveita aí no poder do Espírito e fala com o irmão que está perto de você. Libera uma palavra de Deus sobre a vida do seu irmão nessa hora. Mas não é só para dizer assim, ai, que bom que você veio. Ai, não. Uma palavra de Deus. Deixa o Senhor te usar nessa hora para encorajar, para consolar, para encorajar o seu irmão. Amém. Graças a Deus. Mas você que veio aqui nessa noite por causa de Jesus, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Quem já achou? Diga amém. Quem não achou, diga, espera mais um pouco. Olha, então todo mundo encontrou, não é mesmo? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, nós estamos com uma série de mensagens aqui, com base na primeira carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos que estavam ali na região de Corinto, por isso que é carta aos Coríntios. Se Paulo escrevesse uma carta para a gente hoje, que moramos em São Luís, seria a carta aos Ludovicenses. O que será que Paulo escreveria? Eu me pergunto, meu Deus, se o Senhor quisesse exortar, ensinar, dar direção para a sua igreja nesse tempo, se ainda toda a revelação de Deus já não tivesse sido dada, porque não existem novas revelações, tudo aquilo que Deus precisa falar, ele já disse, está revelado nas Escrituras. Mas se hoje ele quisesse falar, o que ele nos escreveria? Você não pensa sobre isso? Eu penso, meu Deus, o que será que Deus falaria? Qual orientação ele nos daria? Mas o fato é que aos irmãos que estavam ali na região de Corinto, o Senhor deu orientações sobre problemas que estavam acontecendo naquela igreja, sobre como resolvê-los, como saná-los, para que aqueles irmãos vivessem de verdade como pessoas que eram crentes. Porque o crente, ele dá testemunho da sua fé a partir da maneira como vive aquilo que acredita, né? Não a partir daquilo que tanto que ele sabe, ou pela maneira como ele fala, ou pela forma como ele se comporta dentro da igreja, mas, acima de tudo, como é a vida dele fora desse ambiente, no dia a dia. Isso revela o tanto que ele conhece de Cristo e o quanto, de verdade, a nova vida com Deus tem gerado impacto na vida dele. Paulo já deu várias instruções aqui nessa carta, e Paulo gasta os capítulos 1, 2, 3 e 4 para tratar um dos problemas que havia naquela igreja, que era o problema de divisões. Então, ele aqui ainda está tratando com os irmãos daquela igreja sobre o problema das divisões que havia ali na igreja de Corinto. Os irmãos de Corinto eram irmãos que haviam sido agraciados por Deus com todos os dons. Era uma igreja avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Era uma igreja em que havia toda a sabedoria, todo o conhecimento. Porém, todavia, contudo, aqueles irmãos apresentavam problemas graves que não eram apenas de cunho interpessoal, mas também moral. Eles haviam um conceito deturpado sobre qual é a verdadeira espiritualidade. E Paulo recebe notícias sobre o que estava acontecendo naquela igreja e escreve a carta para orientar aquelas pessoas sobre como elas poderiam corrigir aquele comportamento e andar segundo a vontade de Deus. Então, eu tenho um compromisso com quem não falta de não recapitular, então eu não vou recapitular, vou avançar. Nós vamos hoje a partir do versículo 13. E eu quero pedir a você que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que é muito importante você acompanhar a leitura aí na Bíblia, tá bom? Para ver se o que eu estou dizendo realmente está aí na Bíblia, se eu não estou falando abobrinhas, ou se eu não estou dizendo ideias da minha cabeça, porque a autoridade do pregador não está no quanto que ele é performático, erudito, inteligente, ou o quanto que aparenta espiritualidade, mas sim o quanto que ele é fiel às Sagradas Escrituras. Nisso está revelado a autoridade do pregador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, porque aí você vai
aprendendo junto comigo, nós somos edificados juntos. E aí no versículo 13, Paulo diz assim: quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Paulo vem aqui dando continuidade a algo que ele já estava conversando com os irmãos de Corinto, sobre a estratégia que o próprio Deus havia dado a ele para entregar a mensagem lá em Corinto. Nós temos visto que uma das coisas que os irmãos de Corinto mais valorizavam era a performance, era o conhecimento, a erudição, a intelectualidade. Isso fazia com que eles escolhessem pregadores que eles julgavam melhores segundo as suas preferências pessoais, assim como faziam com os filósofos quando eles ainda não eram crentes. E Paulo vem argumentando com eles que tudo que Deus operou, todo o poder de Deus que foi derramado em Corinto, todos os prodígios que ali foram realizados, aquilo que Deus deu a Corinto, deu pelo Espírito. Não deu por causa de Paulo, não operou por causa da sabedoria humana, mas pelo poder de Deus que flui do Evangelho. Paulo deixa claro que tudo que Deus operou naquela igreja não era resultado das qualificações pessoais dele, mas da ação do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. E ele deixa isso claro ao dizer que ele não se utilizou de sabedoria humana, mas se utilizou de um tipo de sabedoria que nenhum homem consegue alcançar. E o homem, por mais qualificado e sábio que seja, sozinho também não consegue alcançá-la, porque só entende o Evangelho, só entende aquilo que foi feito, realizado por Deus em nosso favor na cruz do Calvário, aqueles que de verdade é dado, na verdade, o privilégio por meio da revelação. E quem revela é o Espírito Santo. Então, Paulo o tempo inteiro vem construindo esse argumento aqui para mostrar que aqueles que são espirituais, aqueles que realmente receberam aquela mensagem, conseguem perceber o que é de verdade ser um crente, mas aqueles que não entenderam, aqueles que não compreenderam a mensagem que ele compartilhou, ainda agem como pessoas que vivem como se nunca tivessem conhecido a Deus. E aí Paulo, aqui no versículo 13, mais uma vez ele diz: quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Paulo faz um link entre pessoa espiritual e pessoa madura. Nós vimos isso no versículo 6 do capítulo 2. No versículo 6 ele diz: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Aí no versículo 7 ele diz: pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. E nós já vimos que não existe mais nenhum mistério, porque ele já foi revelado. O que antes estava oculto, que muitos não entendiam na antiga aliança, em Cristo foi revelado. O que ainda estava encoberto foi descoberto. Então, em Cristo, nós vemos o cumprimento de tudo aquilo que Deus fazia e falava no Antigo Testamento. Então, Cristo é o ápice da revelação de Deus, e tudo que nós precisamos saber sobre Deus e suas promessas está em Cristo. Ok? Nós temos visto isso também. Não existe nada que ainda está encoberto, não existe nada que ainda não tenha sido revelado, ou algo que Deus vai falar que não está na Bíblia. Tudo que ele tem para nos dizer está nas Sagradas Escrituras. E o mistério de Deus é Cristo. Tudo que o homem precisa para acessar a sabedoria divina está em Cristo. Pois muito bem, então voltando para o versículo 13, Paulo está dizendo isso novamente, ele está afirmando, ele está confirmando aquilo que ele disse no versículo 6, quando ele diz que as palavras que eles utilizaram para ensinar os irmãos lá de Corinto, ele ensinou pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Aí no versículo 14, Paulo diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus.
elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Paulo está dizendo que existem 2 tipos de pessoa. Na verdade, dependendo da versão da sua Bíblia, vai mostrar que existem 3, que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ele vai começar a distinguir esses 3 tipos de pessoas a partir aqui do versículo 13 mesmo, quando ele diz que aqueles que são espirituais compreenderam o tipo de sabedoria que ele falava. Mas aí no versículo 14 ele diz que o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, porque ele diz, elas lhe parecem loucura. Então, o primeiro ponto que nos leva a entender por que o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus é porque ele não quer. O homem natural não aceita as verdades de Deus porque ele questiona a Deus diante da realidade do plano eterno de Deus. O homem natural é aquele que questiona, mas por que é necessário alguém morrer em meu lugar? Por que eu não posso justificar a mim mesmo? Eu sou tão sábio, eu sou tão erudito, eu tenho tantas qualificações, eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu não faço nada de errado, eu não preciso de salvação, eu não preciso de um salvador, eu posso, segundo as minhas próprias habilidades, alcançar esse nível de salvação, afinal eu não sou uma pessoa ruim. Só que a cruz nos revela o contrário. A cruz, a obra de Cristo na cruz, nos revela que o homem não possui em si capacidade para se salvar. Ainda que seja uma pessoa boa, ainda que faça coisas boas, ainda que viva uma vida moralmente aprovada aos olhos dos homens, o homem está espiritualmente morto sem Deus. Não há vida no homem sem Cristo. Nós estamos sem Cristo, mortos em nossos delitos e pecados. Só que para aquele que é natural, para aquele que não conhece a Deus, para aquele a quem Cristo ainda não foi revelado, essa verdade não faz o menor sentido. Com certeza você já viveu alguma experiência em que você foi pregar o evangelho para alguém e essa pessoa de imediato disse, não, mas eu não preciso de salvação. Ou então, não há necessidade de nada disso, isso não faz sentido. Esse evangelho, essa mensagem que vocês pregam, que os crentes acreditam, não faz o menor sentido. Isso é besteira, isso é baboseira, isso é conversa para boi dormir. Alguns negam as verdades eternas, afirmam que no final todo mundo vai se dar muito bem, que já é o universalismo, né? O universalismo diz que no final vai dar tudo certo para todo mundo. O universalista acredita que no final Deus vai mudar de ideia e não vai haver punição eterna, não tem inferno. Inferno é uma coisa que o homem criou. O inferno é o tempo que nós estamos aqui, mas quando Jesus voltar, ele é bom, ele é amor, ele é misericordioso. Então, quando ele voltar, ninguém vai ser condenado. Todos no final serão salvos, porque afinal Deus é amor. Só que o evangelho nos revela uma outra realidade. O evangelho nos revela que existem apenas 2 caminhos. Um que leva à salvação eterna, à vida eterna, e outro que leva à morte eterna. Não existe neutralidade no reino de Deus, não existe a possibilidade de alguém viver a vida inteira como se nunca tivesse conhecido a Deus, e lá no dia em que Jesus voltar, Jesus disser, eu sei que você viveu longe de mim, viveu segundo o seu próprio entendimento e vontade, mas você tem um coração tão bom, entra, pode entrar, o acesso está liberado. A Bíblia não nos afirma isso, ao contrário. A Bíblia diz que aqueles que agora rejeitam Jesus serão esmagados por ele no dia em que ele voltar. E fala isso no sentido de que essas pessoas serão condenadas. A pedra que agora é alicerce, a pedra que agora é fundamento, que é Cristo, quando ele voltar, será a pedra que esmagará todos que o rejeitaram. Ninguém vai para o inferno, irmãos, porque não frequenta uma igreja, no sentido de que alguns até dizem, não, eu tenho uma espiritualidade, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa, enfim. Cada um vai ter a sua justificativa para dizer que não é merecedor do inferno, quando a Bíblia diz que todo homem o que merece é a ira de Deus. Mas alguns vão dizer que não, porque afinal, segundo o seu próprio entendimento, ele é uma pessoa boa, não é mesmo? Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que não são as obras que nos salvam, é Cristo. Então, ninguém vai para o inferno porque fez coisas ruins ou
vai para o céu porque fez coisas boas. O homem é condenado por não crer em Cristo. O homem é condenado por não viver segundo a vontade de Deus, por não se render, por não se dobrar, por não reconhecer que precisa de um Salvador. Por isso que o que salva é a fé em Jesus. Então é não crer que condena. E isso é algo que a Bíblia deixa muito claro. Não existe meio termo, não existe caminho mais ou menos. Ou você está com Cristo, ou você está contra Cristo. Por isso que no momento em que nós olhamos para a cruz e o Espírito Santo nos revela o que foi feito em nosso favor, nós entendemos aquilo, aceitamos a mensagem e passamos a caminhar como novas criaturas, irmãos. Por isso que nesse momento, tudo aquilo que nós vivemos anteriormente, o Senhor lança no mar do esquecimento, o Senhor nos dá uma nova vida, nós passamos a andar uma nova realidade. Tudo isso é resultado da fé. Ok? Amém. Graças a Deus. Então, o homem natural, por si só, ninguém nasce com vontade de conhecer a Deus, ninguém nasce com vontade de amar a Deus, ninguém nasce bom. E isso é algo que você precisamos entender, não é, irmãos? Nós, recentemente, temos visto muitas crianças fofinhas, temos criancinhas aqui muito fofinhas. Ó, tem uma ali chorando agora, que é a Maluzinha linda de Jesus, toda combinadinhas com os papais dela. Na semana passada, nós apresentamos aqui a Rebeca, não é mesmo? Já apresentamos também a Ágata aqui. Nós estamos numa remessa. Vimos essas mulheres todas grávidas e esses papais aí na expectativa. E agora já vemos essas crianças aí no colo, né, dos seus papais. Um milagre. Grávidas são milagres ambulantes. Se você parar bem para pensar em como que é feito uma pessoa, meu Deus do céu, você fica assombrado com a grandiosidade de Deus. Só Deus para fazer um negócio desse, não é mesmo? E a gente olha e fala, não é possível que uma fofurinha dessa, meu Deus, tenha pecado. Não é possível que uma coisa assim fofinha, não é puro. Não são. Mas a Bíblia diz que as crianças, que é para deixar, que é para a gente ser como as crianças, porque elas são puras. A Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, é no sentido de dependência, confiança, entrega. Criança não tem filtro, ela confia. Se você bota o menino bem ali na galeria e diz, te joga. Se você é o papai e a mamãe dela, confia em você. Plenamente ele se joga. Ele não vai pensar, será? Mas se minha mãe não me pegar? Porque o adulto é que pensa assim. Eu? Não, mas o menino parece que não tem um filtro do medo, não é? Então, é nesse nível de relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor, de entrega, confiança total, de o Senhor nos chamar e dizer, menino, abre mão dessa prática pecaminosa, abre mão desse caminho errado que você tem andado, confia, eu vou te segurar, eu vou te sustentar, pode vir! E você se joga porque você confia que Deus vai te segurar e Ele vai te dar tudo que você precisa. É dessa maneira que a gente tem que ser como criança, mas não no nível de pureza, porque ninguém nasce puro, irmãos. Quem nos purifica, quem nos santifica é Jesus Cristo. Nós precisamos crer, nós cremos, por isso que as crianças devem ser ensinadas acerca do Evangelho, devem ser conduzidas em um caminho de salvação, não são pequenos demais para aprender. Fale de Jesus, fale sobre o caminho que conduz à salvação. É muito importante, porque o homem natural não quer saber de Deus. E você vê que a criança não é pura quando ela desobedece, quando ela faz birra, quando ela quer bater em você, quando ela quer agredir você, quando ela quer se vingar. Isso é o coração rebelde do homem, irmãos. Ali no seu estado mais, vamos dizer assim, sem filtro, né? Porque quando você é adulto, você ainda segura a sua onda. Você quer dar um murro em alguém porque você não conseguiu alguma coisa, você não pode bater no coleguinha, não é? Mas a criança não, me dá o brinquedo, não deu. E a criança, pá! Deixa eu meter o dedo na tomada, não deixa. Ah! Não é? Isso revela um coração rebelde, que precisa de um redentor, que precisa de um salvador. Então, as crianças precisam de Jesus, porque ninguém nasce puro mesmo, irmãos. Todos nós precisamos de Cristo. E Paulo está deixando isso aqui claro, ele está dizendo, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las. Por quê? Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito.
O homem natural não consegue compreender a cruz e pensa que por si mesmo pode se salvar. Não consegue entender a necessidade de Cristo. Então, por isso é que ao pregar o evangelho a muitas pessoas, elas parecem não ouvir. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ou ficam meio assim perdidas, ou não dão o mínimo valor ao que você está dizendo. Porque ninguém crê, irmão. Isso é algo que você precisamos entender, né? Isso é muito importante nós não esquecermos do auxílio que a gente precisa pedir ao Espírito Santo ao falar de Jesus para alguém, ao pregar o evangelho a alguém, porque se o Espírito Santo não revelar Cristo àquela pessoa, essa pessoa não virá se render a Cristo. Você pode, tem um escritor que eu gosto muito que ele diz, você pode apelar para o emocional daquela pessoa e dizer, há um vazio em você, você sabe que tem um vazio, que tem um clamor na sua alma, você tem uma angústia, você não dorme direito, você tem pesadelos e você não sei o quê. Você pode apelar para emocionar aquela pessoa, é verdade, é verdade. Mas porque você manipulou aquela pessoa, né? Você deu uma pilha. A pessoa fala, ai meu Deus, é mesmo, então é isso, né? Eu quero. Irmãos, eu trabalho com consolidação nessa igreja desde 2016. E o que tem de gente que depois que entrega a vida a Jesus, ali do lado de fora, a gente fala, poxa, a gente está muito feliz com a sua decisão, que bom que você entregou a vida a Jesus, que bom que agora você decidiu caminhar com Deus. A pessoa, menina, eu nem sei por que eu fiz isso. O pastor chamou, mas eu fui. Porque eu estou passando uns problemas. Estou passando umas coisas assim na minha vida. Se não, mas olha, essa decisão que você tomou é de viver com e para Cristo. Agora você é uma nova criatura. Você entende isso? Jesus te salvou. Você agora tem a vida eterna. Você tem a luz no Senhor. Não, mas só porque eu realmente estou precisando de ajuda. Ou então outros vão dizer assim, não, menina, é porque eu estava tão emocionado, tão mexido, porque aconteceram umas coisas, eu fiquei meio assim. Irmãos, a gente não tem como separar o ser humano das suas emoções. A gente não tem como desvincular as pessoas do que elas sentem. Todos os sentimentos são válidos. A gente não deve invalidar nada do que as pessoas sentem. E é maravilhoso quando aliado a essas palavras, aquilo que a gente diz, a maneira como a gente conduz o momento do apelo, a gente deixe claro o que realmente está em jogo ali no momento da decisão. Porque aí você junta a fome com a vontade de comer, a pessoa já está emocionada, já está mexida, e você fala, olha, mas essa decisão é por Cristo, viu? Essa decisão tem a ver com a eternidade, essa decisão não tem a ver com essa vida agora, mas com aquilo que te aguarda na eternidade. Jesus está te chamando para andar com Ele, para um novo e vivo caminho. E aí, por isso é o que eu sempre digo aqui, não há problema no apelo, mas no que vem antes do apelo. Não há problema, porque muitas pessoas questionam ou colocam em dúvida esse momento. Eu acho importantíssimo, porque tem gente que está só esperando isso, já está vindo à igreja há muito tempo, né? Já ouviu o evangelho, já ouviu a palavra de Deus. Não há problema em você chamar essa pessoa, perguntar, vai que é aquele dia a pessoa, até que enfim eu vou poder declarar publicamente a minha fé em Jesus. Não há problema algum. Mas eu e você precisamos entender que no momento em evangelizar, em que vamos evangelizar as nossas palavras, aquilo que nós vamos compartilhar, sabedoria, porque a sabedoria, irmãos, para anunciar a mensagem de maneira a convencer aquele que ouve, essa sabedoria é gerada pelo Espírito. É Ele quem nos dá a capacidade, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a palavra certa. É o Espírito Santo que nos auxilia nessa pregação. E é uma sabedoria que não vem do quanto que você conhece a Bíblia, ou do quanto que você já estudou, ou do quanto que você faz coisas extraordinárias em Deus, mas é pela ação do Espírito Santo. O homem natural só vai se render a Cristo se Cristo lhe for revelado por meio da ação do Espírito Santo. Há um véu, irmãos. Há algo que impede o homem natural de enxergar a Deus. E só quem tira esse impedimento é o Espírito Santo. Aqui é um convite para nós, um chamado à nossa responsabilidade. Como igreja, nós precisamos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, colocar em prática aquilo que o Senhor nos chama para fazer, nos comissiona como igreja e corpo de Cristo, mas pregue o Evangelho. Ah, mas é porque a mensagem do Evangelho é muito dura. Ah, mas é porque eu não quero falar sobre o inferno com ninguém. Você pode falar de Cristo. E quando você diz que Cristo é a vida e a salvação, naturalmente você está dizendo que há um outro caminho que é de morte e perdição.
Então, você não precisa focar no inferno, apesar de que o Novo Testamento fala muito sobre o inferno mesmo, não é mesmo? Você não precisa, não, mas você tem que falar a verdade, para que aquela pessoa tenha acesso à verdade, o véu lhe seja tirado, então ela se entregue verdadeiramente a Cristo. Paulo está dizendo que sem isso não é possível, porque o homem natural, irmãos, não consegue discernir o que é espiritual. Ele diz, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E aí no versículo 15 ele diz, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Paulo não está dizendo que o crente é inquestionável, ou que o crente não pode ser julgado, ou que o crente não pode ser de alguma maneira corrigido. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o quê? O homem espiritual, ao homem espiritual, pelo Espírito, é dada a capacidade de discernir corretamente coisas naturais e coisas espirituais. A nós é dada essa capacidade pelo Espírito. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, algumas pessoas estão usando óculos aqui, não é mesmo? E alguns não enxergam nada sem óculos. Outros usam para descanso, né? Usam para usar o computador por causa da luz azul, e aí não resseca tanto os olhos. Mas no momento que você entrega a vida a Jesus, te é entregue um óculos, através do qual você passa a enxergar a sua vida. Você passa a enxergar a vida agora de uma maneira diferente, sob as lentes do Evangelho. Você passa a discernir essa vida, entender o que acontece aqui, sob as lentes do Evangelho. E vive também com base na eternidade, porque você entende que tudo o que está acontecendo aqui é passageiro. Existe um destino, existe um futuro, algo que te aguarda, que é a vida eterna. Então, aquele que é espiritual é dado a capacidade de discernir todas as coisas, sejam elas espirituais ou naturais. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Que outros? Os que são naturais, porque os que são naturais acham que a gente é doido. Acho que a gente vive numa bolha, assim, numa realidade paralela. Esses crentes são esquisitos. Falam umas coisas que não fazem o menor sentido. Vivem de uma maneira que parecem que estão, de alguma forma, aprisionados. Quantos de nós não somos criticados por causa da radicalidade com que temos vivido a nossa vida com Deus? Sempre digo que você precisa ter muito cuidado quando você é muito amado por aqueles que não amam a Deus. Porque se a gente quer a aprovação demais das pessoas que não amam a Deus, que rejeitam a mensagem do Evangelho, e se submete, e cede, abre mão dos nossos princípios para agradar aqueles que não conhecem a Deus, quando, na verdade, a nossa maior preocupação deve ser agradar ao nosso Salvador, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. É natural que o homem natural não entenda você. Esse que é o natural. É as pessoas que não conhecem a Deus olhar para você e dizer, menina, mas por que tu é assim, hein? Eu não entendo. Mas que confiança é essa? Que fidelidade é essa? Que proceder é esse? Tentam te empurrar para o caminho de perdição. Não precisa tudo isso. Por que toda essa santidade? Por que toda essa pureza? Por que toda essa honestidade? Por que você é tão certinho? Por que você é tão direito? Não precisa, porque eles não entendem que você não faz, não é porque não pode. Porque alguns acreditam que os crentes andam em santidade na contramão do mundo, porque o pastor diz que não pode, porque o líder diz que não pode, mas isso não é verdade. Andam na contramão desse mundo, porque agora o que rege a minha e a sua vida não são as leis desse mundo, não é o padrão desse mundo, não é a cultura desse mundo, mas a do céu. Então o mundo não vai entender, porque o mundo não ama a Deus. Então aqueles que não têm a Deus vão sim nos criticar, vão sim tentar de alguma maneira criar uma situação contra nós. E isso faz parte, não é para você se vitimizar, não é para você achar que você é o centro do universo, é para você se alegrar nesse tipo de sofrimento,
Porque então significa que você está fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Ainda que os homens digam que não há necessidade de tudo isso, o que importa é agradar a Deus, irmãos. E Paulo está dizendo que a gente não pode ser avaliado pelas pessoas naturais, porque elas não discernem a vida como a gente discerne. Elas não entendem a vida como a gente entende. Isso não é para a gente ficar soberbo, porque Paulo está combatendo justamente esse tipo de pensamento na igreja. É para a gente baixar a nossa bola, olhar para a cruz e entender, meu Deus, só o Senhor mesmo. Só o Senhor mesmo para operar um milagre tão poderoso assim na minha vida. Para me permitir ter o entendimento, o conhecimento, ter acesso a uma sabedoria que é divina. Só Deus, isso é graça. Não é para nos ensoberbecer, não é para a gente de alguma maneira se colocar sobre o outro, mas para mais uma vez a gente caminhar por um caminho de humildade. E aí no versículo 16, que é o versículo que a gente leu, Paulo diz assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Paulo está aqui se referindo a um texto que está em Isaías, no capítulo 40, no versículo 13. Você pode aí marcar na sua Bíblia ou ler. E aí ele continua dizendo assim: mas nós temos a mente de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes ele disse que é impossível um homem saber o que se passa no outro. É impossível a gente saber o que se passa no coração, na mente de outra pessoa, porque só o espírito daquela pessoa sabe. A gente pode deduzir, a gente pode achar que sabe alguma coisa sobre alguém, mas na verdade a gente não sabe, porque a gente não sonda. E ele faz essa comparação dizendo que o Espírito Santo é aquele que nos revela a Cristo, porque o Espírito Santo sonda a Deus. O Espírito Santo é Deus. Então é Ele que nos dá um entendimento acerca de quem Jesus é e da obra poderosa que Ele operou em nosso favor na cruz. E agora Ele está dizendo que esse mesmo Espírito que sonda Deus e que agora habita em cada crente, irmãos, nos dá uma mente capaz de compreender as verdades eternas de Deus. Nós temos acesso aos pensamentos de Deus, irmãos. E compreendemos os seus pensamentos. Isso é muito grandioso, irmãos. E isso também nos chama para responsabilidade. Porque uma vez, irmãos, que eu tenho a mente de Cristo, eu vivo como Cristo. Uma vez que eu tenho a mente de Cristo, eu enxergo a vida como Cristo enxerga. Uma vez que eu tenho a mente de Cristo, o meu procedimento é igual ao de Cristo, porque aquilo que a gente pensa, a Bíblia fala sobre isso, que aquilo que o homem pensa sobre si é o que ele é. Se eu tenho a mente de Cristo, eu sou igual a Jesus. Eu penso como ele, ajo como ele, procedo como ele, tomo decisões como ele tomaria, me relaciono como ele se relacionaria. Isso, irmãos, é evidência de que eu sou espiritual, ser igual a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. O natural, o carnal, não entende, não vive, não amadurece, não dá fruto de que realmente parece com Jesus, porque ele está na naturalidade, na carnalidade, na imaturidade. Mas aquele que de verdade teve um encontro com Jesus e tem vivido na prática como Cristo, irmãos, é um crente espiritual. E aí, se você puder continuar a leitura comigo aí na sua Bíblia, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Paulo está mostrando quem é espiritual. Quem é espiritual tem a mente de Cristo, entende a sabedoria divina. E porque tem a mente de Cristo, obedece, submete, anda em santidade, honra a Deus com o seu procedimento, vive a sua vida como Cristo viveria, se esforça diariamente. Nós bem sabemos que assim como é no natural, biologicamente falando, no que diz respeito ao ser humano que não nasce grande, ninguém nasce grande, irmãos. Todos nós um dia fomos ali, miudinhos. Eu falei anteriormente aqui sobre os milagres ambulantes que são as mulheres grávidas, não é mesmo? Só que a gente observa que, ainda que no começo, sei lá, no homem esteja o espermatozoide, na mulher esteja o óvulo, e ali se juntam e nasce uma nova vida, ainda que no começo seja algo praticamente imperceptível aos olhos, aquilo avança para um crescimento. Não se permanece para sempre um zigoto, não se permanece para sempre ali como um embrião, irmãos.
Há um crescimento. Hoje nós estamos aqui, a estatura de maturidade, adultos, caminhando para a velhice e depois para a morte, porque esse é o processo natural da vida e deve ser também na nossa caminhada com Deus. E Paulo está dizendo assim, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais. Sabe o que Paulo está dizendo? Gente, eu estive aí com vocês, vocês estavam da mesma maneira que agora. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais. Paulo está dizendo, desde quando eu estive aí, irmãos, vocês não entenderam o que eu falava, vocês não compreenderam a mensagem do Evangelho. E ele diz que não falou como a pessoas espirituais, porque aqueles irmãos ainda agiam como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Paulo está dizendo, gente, desde que eu estive aí até hoje, vocês ainda estão do mesmo jeito. Desde que eu estive aí até hoje, vocês não amadureceram. Desde que eu estive aí até hoje, vocês ainda agem com base na carnalidade, com base naquilo que vocês consideram ser melhor e não segundo a vontade de Deus. E aí a gente volta para aquele ponto, meu Deus, mas como eles eram carnais, se era uma igreja cheia do poder de Deus, como é, irmãos, que eles eram como criancinhas, se todos os dons haviam naquela igreja. Uma igreja cheia do poder de Deus. Irmãos, isso é assombroso, é grave, nos chama para um alerta. Paulo está dizendo, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo. Irmão, isso é de uma gravidade tão grande. Isso é de uma gravidade tão grande. Eu não sei se você lê a Bíblia assim que nem eu, mas eu olho e falo, meu Deus, mas como assim, Jesus? E olho para mim, eu não olho para ninguém não, irmãos. Porque essa avaliação que a gente tem que fazer, ler um texto desse e dizer, meu Deus, será que eu tenho vivido de performance? Será que eu tenho vivido de aparência? Será que eu vivo um falso evangelho? Em que as pessoas de alguma maneira me aplaudem ou de alguma maneira me valorizam, mas no meu dia a dia eu não conheço a Deus de verdade, porque eu não tenho vivido como Cristo. Isso é grave, irmãos. E eu e você devemos nos preocupar com isso, porque no grande dia, esse será o impedimento de muitas pessoas não viverem com Cristo eternamente. Senhor, mas em teu nome eu fiz. Meu Deus, irmãos. Esse é o maior medo da minha vida, é chegar diante de Jesus, irmãos, ele me olhar e dizer, não te conheço, não sei quem é você, você não tem acesso, você não está comigo. A minha grande expectativa é ele me olhar e dizer, Lucélia, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a grande expectativa da minha vida. Eu morro de medo de chegar diante de Jesus e falar, Senhor, mas pelo amor de Deus, olha, eu fiz umas coisas legais lá para o Senhor. Não sei quem você é. É possível? É. A igreja de Corinto revela isso. A igreja de Corinto revela que é possível. E aí Paulo continua dizendo assim, tive de alimentá-los com leite, versículo 2. E não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E aí ele diz de novo, e ainda não estão. Meu Deus do céu, como pode? Como é que pode? Ele diz, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. O problema da carnalidade de Corinto eram dois, irmãos. Primeiro, a dieta, né? Eles não tinham fome de Deus, não. Não tinham fome de conhecer a Deus. Julgavam espiritualidade pelo que acontecia quando se ajuntavam, ou pelo tanto que aquela igreja era usada por Deus nos dons, o quanto que aquela igreja era, aos olhos humanos, poderosa. Eles julgavam espiritualidade por aquilo. Nós somos espirituais, porque coisas extraordinárias acontecem aqui. Nós somos espirituais, porque o poder de Deus se manifesta aqui. Glória a Deus! E a gente também deve buscar mesmo, não é? A gente também deve buscar viver coisas extraordinárias com o Senhor, porque o nosso Deus é extraordinário, irmãos. O nosso Deus não é um Deus natural, não. O crente não pode viver só no natural, não. Também tem que ter cuidado com isso, viu? Porque tem crente que parece que não tem nem fé. Tem alguém doente, não vou orar, não. Se Deus quiser curar, não, ore.
Tem alguém passando por um problema. Não, isso é assim mesmo, é da vida. Todo mundo passa problema. Não, ore, busque, clame, peça, interceda, creia. Ah, não, mas olha, a graça comum de Deus, que tem uns chatões que começam a estudar e viram umas malas, né? Misericórdia. Sangue de Jesus. E isso não faz o menor sentido, irmãos, porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aprofunda no conhecimento teológico, quanto mais profundo você é teologicamente falando, mais fervoroso você é. Você não consegue. Isso é uma coisa que eu quero dizer para você, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se Jesus te alcançou, se Jesus te atropelou mesmo, você não é mais o mesmo, e você começa a buscar, e você quer conhecê-lo, quanto mais você se expõe à presença de Deus, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você o ama, mais você o deseja, mais você quer anunciá-lo, mais você quer trazer outras pessoas para conhecê-lo. É impossível alguém que conhece a Deus ficar imune à sua presença, à sua graça. É impossível, irmãos. Não tem como, a não ser que seja um homem natural, que não é convertido de verdade. Aí já é outro ponto. Mas alguém que nasceu de novo e tem acesso à verdade, meu irmão, é a fome com a vontade de comer, doutrina e devoção. Aí é loucura, é dinamite, é bomba que explode o inferno meio. É um crente que tem fé, que se move no sobrenatural, mas que tem a sobriedade do entendimento, que sabe o que está fazendo, sabe por onde está andando, tem autoridade dada por aquilo que está revelado nas Escrituras, não com base nas vozes da sua cabeça, não com base no que outra pessoa diz. Então, é uma pessoa ousada, porque sabe, eu sei quem Deus é, porque a Bíblia me revela, eu sei que Ele é capaz, Ele faz. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos até lá. Mas fulano é muito duro, mas Deus pode fazer, porque não há impossíveis para Deus. E nós vamos evangelizar. Ah, mas eu estou com medo, e o que eu vou perder? Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que sofre por causa de Jesus se assemelha a Cristo. Esse é o alvo da minha vida. Você entende a importância da doutrina? Aqueles irmãos não amadureceram, porque lhes faltava apetite. Eles não eram bem nutridos. Como é que pode? Uma coisa é você dar leite para um bebê, outra coisa é você alimentar um adulto com leite. Meu Deus do céu. Não se sustenta, irmãos. Na verdade, ninguém consegue chegar à idade adulta tomando só leite, né, irmãos? Morre. À medida em que você vai avançando nos estágios da vida, a sua alimentação vai mudando. É um mingauzinho, aí depois você começa com a sopinha, aí começa agora a ter a introdução alimentar. Na minha época não era assim, a mãe segurava a bochecha, aí... Hoje não, o menino mexe, manuseia, joga na cara do pai, faz não sei o quê. Não, porque é sensorial, né? Enfim, é outros tempos, irmãos. Cada época com as suas coisas e a gente não tem que ficar aperreando o juízo de quem está fazendo assim agora, ok? Mas lá em casa os meninos ainda comem assim, a gente apertando as bochechas mesmo. Quando eles crescerem, eles vão apertar as coisas. Mas agora não vai me sujar minhas coisas não, que eu tenho muita coisa para fazer. Não dá para ficar assim, não. Observando, não é? Então, Paulo está dizendo que isso aqui é uma coisa que eu e você precisamos entender de verdade para nós encerrarmos. Ele diz, e ainda não estão porque ainda são controlados por sua natureza humana. E ele diz que, além do problema da alimentação, havia um outro problema, que era as relações interpessoais mal direcionadas, não é mesmo? Ele diz, e ainda não estão porque ainda são controlados por sua natureza humana. E Paulo fala, primeiro, que eles são controlados por sua natureza humana, que são como criancinhas, porque não se alimentaram corretamente, porque ainda não têm um alimento sólido, porque não amadureceram, estão entanguidos. Tem muita gente que está na igreja há muito tempo, está entanguido, não cresce, não se desenvolve, não amadurece, não gera vida. E ele diz, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E aí você vai dizer, Paulo está dizendo que existem vários níveis aqui, que a gente não deve dar boa teologia ou uma pregação boa, né, para um grupo ou para outro, que são novos convertidos. Não. O mesmo leite que é dado lá, a palavra de Deus, irmãos, é leite para o neófito e mocotó para o adulto, para o crente velho. Vocês sabiam? É o mesmo evangelho, que é leite para o neófito e mocotó para o crente que já é adulto, que já é velho.
Não existem dois evangelhos. Não existe um evangelho mais legal, um evangelho mais pesado. Não existe uma mensagem que é diluída e uma mensagem que é mais consistente. Um evangelho para qualquer estágio da caminhada cristã que alguém esteja. E é isso que vai promover crescimento, amadurecimento, em qualquer nível que a pessoa esteja na sua caminhada com Deus. A necessidade do homem. Seja ele qual for, irmãos, em qualquer ponto da vida que ele esteja, é uma só, é de Cristo. É de Cristo, irmãos. E Paulo está dizendo por que eles viviam segundo a sua natureza humana. Ele diz, tem ciúme uns dos outros, versículo 3 ainda. Ele diz, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Tem ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra, irmãos, olha... Eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, não. Mas eu leio essas coisas e falo, meu Deus. Eu ainda estou vivendo segundo a minha natureza humana, meu Deus. Não é? Quantos de nós não nos deixamos levar pela nossa emoção ou pelo tanto que somos influenciados pelo que ouvimos dos outros, irmãos? Para criar problemas com irmãos da igreja, para criar divisões, facções, problemas uns com os outros. Paulo está dizendo assim, acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas, meu Deus! Olha a gravidade! Não é espiritual, irmãos. Quem não vive como Cristo. Fruto, prática da palavra, vida transformada, santidade, palavras que abençoam, pensamentos que são do alto, irmãos. É esse nível que a gente deve buscar. Maturidade está diretamente ligada à verdadeira espiritualidade. E verdadeira espiritualidade está diretamente ligada à maturidade. Não tem como crescer sem um conhecimento revelado a respeito de quem Cristo é. E não tem como, irmãos, conhecermos a Deus e vivermos como se nunca tivéssemos conhecido a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Esse texto é uma porrada no nosso estômago, de todos, sem exceção, irmãos. Esse é o papel do evangelho, né? Esse é o objetivo do evangelho. Aí você vai dizer, não, mas essa mensagem aqui é mocotó. Mas se o neófito chegar lá na escola bíblica, lá o professor vai estar dizendo, olha... Aí tem uma aula sobre perdão, tem uma aula sobre sexualidade, tem uma aula sobre o evangelho, tem uma aula sobre o plano de salvação. Isso aqui tudo ele vai aprender lá. É o mesmo alimento. Leite para o neófito e mocotó para a gente que está aqui. Não tem diferença, a palavra de Deus não se contradiz, a palavra de Deus não muda e não se adequa a nenhum ambiente. A gente é que tem que se adequar à palavra de Deus. E ela nos diz nessa noite, cresçam. Sejam espirituais de verdade, não a partir de movimento, não a partir de performance, não a partir daquilo que o homem considera no externo importante, mas a partir de uma vida que realmente aponta para Cristo, irmãos. Isso envolve tudo e nos chama para uma responsabilidade que nos assombra. Nos assombra. Meu Deus, eu tenho a mente de Jesus, mas eu não tenho pensado que nem Jesus, não. Eu não tenho falado umas coisas que nem de Jesus. Eu tenho firmado a minha espiritualidade nas minhas obras, naquilo de resultado, talvez, que Deus tenha feito através da minha vida, mas não no quanto que eu pareço com Jesus. É um chamado à responsabilidade, ao crescimento, ao amadurecimento espiritual. Ser maduro é ser espiritual. Por isso nós precisamos orar. Vamos orar, irmãos?